Eu só coloco umas musiquinhas na minha live só com um objetivo, velho. É justamente para suprimir o ruído que é demais aqui. Aí meio que fica um pouquinho imperceptível com a música. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Já tá em 5, vou colocar em 4. Lá vai uns 11 minutos só de gravação. Tá, gente? E já dá pra iniciarmos a nossa live depois de 12 minutos de só ajeitando o comando e vou baixar aqui um pouquinho mais para ficar aí. Bora ver se ainda dá para escutar. Vai desculpando aí, gente, porque pronto, vai ficar assim. Vamos começar agora de verdade, valendo, e é isso aí. Gente, eu não sou mais profissional em lives ainda, mas quem sabe algum dia eu seja o melhor que hoje. Eu ia falar melhor do que todos, mas tem muita gente que já está anos luz na minha frente em gravação de áudio. Tá, gente? Bem, como está escrito o título da nossa live aqui, né? O primeiro objetivo foi atingido. E agora, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Aí, olha aqui a nossa thumbnail aqui. E agora? Entendeu? Bem, eu tive um objetivozinho. Claro que eu vou continuar ainda com o canal Dark, mas não com o mesmo afinco, porque eu desanimei um pouquinho. Por quê? Porque dá dinheiro, querendo ou não, são vídeos virais. E no Google Flow eu ainda tenho, como posso falar, créditos, né? Créditos ainda que dá para usar. Então, para a gente criar, para fazer a criação daquele vídeo do canal Dark que a gente fez na nossa vibe anterior, né? E eu esqueci o que eu tava falando da agorinha. Mas eu gastei 110 créditos para gerar um único vídeo. E como eu paguei o plano que estava na promoção, que é menos de R$ 7 por mês, acabou que ele só libera 200 de crédito. Já gastei 110 em um vídeo. É inviável para mim. Mas vamos fazer o contrário. Vamos desenvolver outros vídeos de forma mais barata e utilizando a IA ainda. E o que é que eu tenho como objetivo? Criação de quiz. Vídeos de quiz. Tem gente que fica preso nessas coisas, não sei, mas de vez em quando eu também fico preso, sabe? Descubra alguma coisa, não sei o que lá e tal, e a gente vai utilizar o chat GPT para ser o nosso assessor e nos auxiliar, né? E vamos lá, deixa eu ver. Eu sinto como se eu precisasse criar uma outra conta, mas não vamos fazer isso. Vamos conversar por aqui mesmo.
Porque agora o meu intuito é ser mais viral, desenvolver alguns vídeos assim mais cativantes ou alguma coisa assim do tipo. E eu vou aqui na minha outra conta, porque acaba que o meu assessor para a criação de vídeos curtos está aqui. Vamos botar aqui ideias de novo canal. Porque querendo ou não, é o dinheiro, né? Brincadeira. É pela monetização também, né? Eu quero ganhar uma certa visibilidade, então eu pretendo jogar isso para as plataformas de... Eu acho que eu não posso falar o nome aqui, mas no Shorts vai estar também. Eu acho que não posso falar, né? Não sei. Vai que ele... Os alcances que ainda não tenho já seja barrado antes de começarmos. Tá. Eu uso o ChatGPT para ser meu consultor. E eu uso o ChatGPT gratuito, como você pode ver aqui. Então ele acaba às vezes tendo um limite de conversa que antes não tinha, né? Agora tem, tá mais chato, mas não tem o que fazer. Por enquanto eu só uso a versão grátis, né? Tá, então uma ideia de um canal novo, agora eu quero um canal de quiz. O que me aconselha? Eu, por ideia, um canal de quiz. Olha aí, bora ver. Acho anime uma ótima direção, principalmente se o objetivo é viralizar. Mas eu não faria simplesmente um canal de quiz sobre animes. Eu pensaria primeiro no mecanismo de repetição. O ponto mais importante é este. O produto não é o quiz. O produto é a vontade de provar que você sabe o que eu faria. E é um canal baseado em desafios, mais nostalgias e competição. Só quem assiste animes de verdade acerta as 5. Olha só, legal, né? Você conseguiria sobreviver ao universo de One Piece? Muito legal também. Você conhece o anime apenas pelo olho, né? Adivinha o anime pela música. Em seguida, em 5 segundos, de quem é esta frase? Qual personagem usa esse golpe? Nível impossível. Tá. Uma progressão. Fácil, médio, difícil, impossível. Isso cria naturalmente uma sensação de progressão e faz a pessoa querer chegar até o final. Mas tem uma coisa que eu faria diferente. Eu não começaria com Naruto, Quiz 1. Isso parece conteúdo genérico. Eu criaria uma identidade própria para o desafio. Por exemplo, você tem 10 segundos para provar que realmente conhece o anime. Imagens, personagens. Qual você acertou? Isso é exatamente importante porque transforma o espectador em participante. Eu exploraria muito
o comentário. Em vez de determinar simplesmente, comente sua pontuação, faça algo como: se você acertou 10 pontos, você está oficialmente nível Otaku, ou nível Hokage no caso. Menos de 5, você precisa revelar seu classe. As pessoas naturalmente querem declarar os pontos, isso pode gerar uma sensação de comentário cheio. Tá. Sim, pensando em. Caraca, velho, eu tô apelando, velho. Começar pela política, né, velho? Um quiz de política, velho. Ah, velho. Sei lá, começa com política, depois muda esse trem, velho. Não sei. Vamos lá. Sim, pensando em viralizar, eu acho até mais inteligente começar por política do que pro anime. Mas como uma condição, não transformar o canal em canal partidário. Beleza, né? Também não tenho essa intenção mesmo de tornar um canal partidário. Estamos num momento particularmente favorável à propaganda eleitoral na internet. Começou em 16, não. Ou seja, você tem uma janela aproximadamente de 7 semanas em que interesses naturalmente vai aumentar. Eu faria um canal de quiz político, mas não você é de esquerda ou direita. Isso rapidamente vira guerra nos comentários. Eu faria. Você realmente conhece o político brasileiro? Aí eu usaria curiosidades, competências e polêmica, sem necessariamente tomar partido. Exemplo, você consegue acertar quem disse essa frase? Ou quem ocupa esse cargo atualmente? Você sabe como funciona o voto para senador? Qual desses fatos sobre o Lula é verdadeiro? Tá, eu tô dizendo aqui para ele que eu quero fazer quiz, uma ideia de quiz usando apenas IA para gerar o quiz, com uma música de fundo e um áudio gerado por IA. E ter um quiz que a pessoa sinta uma vontade de responder para ter uma pontuação, uma avaliação. Ah, agora entendi melhor. Isso muda bastante a estratégia. Você está pensando em um canal que você não está
pensando em um canal que explica política? Você está pensando em um produto de entretenimento interativo, produzido praticamente em linha de montagem com IA? Perguntas, tensão, contagem regressivas, respostas, pontuação, avaliação e próximo desafio. É exatamente isso que eu quero desenvolver agora. O segredo não é apenas perguntas, é a sensação de desafio. Imagine um short de 25 minutos. Você conhece o político brasileiro? A política brasileira? Aí pergunta 1. Quem ocupa a presidência do Brasil antes do Lula em 2023? Tá, mas se for pra fazer assim, eu não quero, velho. Ah, ele deu um exemplo, né? Você tem 5 segundos. E eu criaria uma identidade visual muito forte. Você pode fazer tudo com IA. Imagens geradas, personagens, figuras estilísticas, fundo animado, música, efeito sonoro, voz, perguntas, respostas, pontuações. E nem precisa parecer um vídeo tradicional. Pense quase como um game show vertical, né? A estética pode ter perguntas, time, resposta, ponto e tudo muito rápido. E aqui está uma oportunidade que eu exploraria. Não faça somente quiz de política. Não faça somente quiz de política, faça níveis fáceis. Existe um formato ainda mais viral. Não olhe as respostas. Produção em escala. Você pode... Gente, não sei se tem alguém assistindo, né? Essa live foi mais pra gente desenvolver uma ideia. Claro que eu vou trabalhar mais ela depois, mas eu acho que já dá pra entender mais ou menos como eu tô imaginando como vai ser os próximos vídeos. Não é mesmo? E o mais importante, produção em escala, tema. Estratégia. Você conhece mais político brasileiro do que a maioria? Tá. Tá, eu tava falando pra ele que eu acho melhor voltar pro assunto de animes, porque eu ia ter mais criatividade de fazer. Política eu não ia ter tanta criatividade assim, então eu poderia acabar me ficando sem assuntos, aí depois eu ia precisar mudar de tópico. Anime não, anime você pega um, tipo assim, um universo de Naruto, trabalha, desenvolve, elabora, né? Tá. Sim, eu acho que anime é uma escolha melhor para o projeto que você está descrevendo.
E o motivo principal não é simplesmente que o anime tem público, é que o anime oferece muito mais matéria-prima para criar mecanismo de quiz visualmente interessante. Foi o que eu pensei também. Política tem uma vantagem atualidade. Anime tem uma vantagem muito mais para o seu modelo universal, personagens poderosos, frases, músicas, símbolos, rivalidades e rankings e memórias afetivas. E isso combina perfeitamente com um canal produzido por IA. Pense assim, você não quer criar um canal que depende de o que aconteceu hoje. Você quer criar uma máquina de desafio e animes praticamente um banco infinito de desafios. Rapaz, foi exatamente o que eu tava pensando. Essa IA, ela tá me escutando, ela não tá só vendo o que eu tô escrevendo, não. O problema da política, você percebeu, é real. Se você escolher política, teria que ficar constantemente acompanhando pesquisa, candidato, declarações, debates, acontecimentos, decisões. Existe outro problema, o conteúdo envelhece muito rápido. O quiz sobre o que acontece hoje pode performar muito bem pelas 48 horas e depois perder relevância. Então, vou perguntar aqui. Já parou para pensar se eu tô falando sozinho? Tá, o que eu tô pedindo agora é que a gente vai trabalhar em uma outra questão. No caso, eu vou pedir para ele me dar uma ideia e vamos aprofundar nessa ideia com o intuito de gerar o primeiro vídeo. Então, o nosso objetivo agora é gerar um vídeo de quiz para que a gente possa criar o nosso canal e lançar lá. Né? A ideia agora, literalmente, estou pensando na visibilidade. Então, vamos lá. Escolhi uma única ideia para você trabalhar profundamente. Eu não começaria por quiz de animes de forma ampla. Eu começaria por reconheça personagem em 5 segundos. E faria disso o formato central do canal. Não, 10 perguntas sobre Naruto, não, quiz de reconhecimento. Tá, vou falar aqui a minha ideia porque eu não tô gostando aqui da ideia dele aqui, não. Vou dar um exemplo.
Agora entendi exatamente a ideia. Agora bora ver como é que ele entendeu a ideia que eu acabei de escrever para ele, né? Agora entendi exatamente a ideia. E sinceramente acho mais forte do que é o formato Adivinha um personagem. Você está falando de um quiz de identidade. Quem você seria dentro do universo de Naruto? A pessoa não está apenas tentando acertar a resposta, ela está tentando descobrir qual personagem representa a personalidade dela. Isso cria uma motivação diferente. Quero saber quem eu sou. E essa é uma ótimo motor para comentários e compartilhamento. Eu faria exatamente neste modelo. Vamos lá. Exemplo, Naruto, versão masculina, entendeu? Quem seria você no universo de Naruto? Subtítulo, quiz de personalidade, versão masculina. Você definiu previamente 5 personagens, por exemplo, Shikamaru, Kakashi, Itachi, Naruto e Madara. Importante, os personagens precisam representar perfis psicológicos declaradamente diferentes. Não adianta escolher 5 personagens que sejam praticamente iguais, né? Depois, entre as perguntas, quando alguém te trai, o que você faz? Ignoro, sigo minha vida, tento entender o motivo, me afasto completamente. Uma pontuação. Você está diante de um problema que parece impossível. O que faz? Não revelaria os personagens durante o quiz. Você poderia dizer: não tente descobrir qual personagem corresponde a cada resposta. Isso mantém o mistério. Compensa. Tela escura, som diminui. Seus resultados estão prontos. Você fez 37 pontos. Seria o Itachi. Muito bom, gente. Ele entendeu aqui a lógica do que eu quero e, como eu falei, né, desenvolvi ele como meu consultor. E vamos começar pelos animes. Eu poderia começar pela política, ia dar uma visualização boa, iria dar uma visualização boa, né? Mas né, eu posso envolver o lado da política sem falar de políticos, né? Um outro exemplo que eu poderia fazer é, no caso, qual personagem você escolheria para ser presidente do Brasil? Aí aparecem alguns personagens lá. Só os... Aí comente aqui no... Entendeu? E veremos quem será vencedor. Gente, eu posso afirmar que eu já estou com uma ideia bem elaborada aqui na minha mente, né? A ideia dessa live foi justamente para a gente desenvolver o nosso pontapé para o próximo vídeo que iremos criar, né? Com a ideia a gente consegue desenvolver qualquer coisa, né? Então já temos aqui a nossa primeira ideia de como vai funcionar. Então vou fazer um resumo rápido daqui do que vai se tratar agora. Bem, aqui está o compilado de o que a gente quer desenvolver, né? Bem, vai ser um quiz, né? Que é a primeira coisa. Aí aí ele vai dar um exemplo aqui de Naruto, no caso. Aí ele fala: eu faria exatamente nesse modelo. Aí ele dá um exemplo aqui no universo de Naruto, versão masculina, né?
Aí aqui já tem uns 5 personagens. Cada personagem vai ter sua pontuação. E a pessoa ela vai responder um quiz de A, B, C, D e E. Aí cada resposta que a pessoa foi escolhendo tem uma pontuação, né? De 1 a não sei o que lá. Aí de acordo com que a pessoa for respondendo, ele vai acumulando os pontos e no final ele vai ter o total de pontos. Aí, por exemplo, se ele tirasse 37, significa que ele poderia ser o Itachi. Entendeu? Inicialmente é essa a ideia. Para visualizações para ter mais visualização, a gente poderia falar assim: qual desses personagens você escolheria para ser presidente do Brasil? Aí apresentava o Itachi, aí falava, sei lá, algumas descrições e tal, entendeu? Aí a gente, assim, comente nos comentários e veremos quem é o vencedor, alguma coisa assim do tipo, né? Ou criar um quiz no próprio comentário, eu acho que deve ter como em algumas plataformas, não sei se tem em todas. E, gente, basicamente é isso. Como é um universo de anime, então o conteúdo é gigante. E eu acho que dá pra gente ir trabalhando bem essa ideia e desenvolvendo cada vez mais e mais. Então a gente já tem um norte do que fazer. E é isso aí, galera. Falou, falou, falou! E, pô, velho, eu passei 25% do tempo ajeitando